Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que me escute. Sou Joelma Pereira, pernambucana de Serra Talhada, tagarela de boca nos cotovelos e um caos humano em processo de desconstrução diário. Protagonizo o podcast Faloterapia. Acompanhada ou não, trarei toda terça-feira reflexões das trivialidades corriqueiras e bate-papos baseados nas vivências nesse mundo de perrengues. Aceita uma passagem para essa loucura? Vem, eu já vou te cativar. Olá, faloterapos! Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que me escute, conforme a hora que esse episódio chegar aos seus ouvidos. O assunto do episódio de hoje será bariátrica, gastroplastia, cirurgia de obesidade, redução de estômago. É isso aí. Bora lá, faloterapar? E esse tema, essa cirurgia, esse procedimento mais conhecido como redução de estômago, será o assunto de hoje. Sempre que eu penso em um tema, em abordar algum conteúdo, eu imagino qual é a melhor forma de falar sobre ele. Quais os pontos delicados, sobre tal e como possa, assim, trazer de forma mais clara. Uma conversa que possa sensibilizar, mostrar o outro lado de uma realidade e, é claro, impactar positivamente. Eu sempre comento aqui nos meus áudios, né, nos meus episódios de podcast, que uma das formas que eu busco alcançar as pessoas é em relação à vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade no sentido de alcançar da forma mais simplificada possível essas pessoas que de repente estejam querendo ouvir falar sobre algum conteúdo, trocar uma ideia sobre algum fato, e é isso que eu tenho buscado. E dentro do tema de hoje, da redução de estômago, eu vou tentar desmistificar algumas questões relativas a quem busca a redução de estômago como alternativa de tratamento da obesidade, que vai ser o foco principal disso. E aí já vem alguns questionamentos. Como é a vida de quem optou pela redução de estômago? Quais são as modalidades de cirurgia? Quais as vantagens, né? Como é a rotina de um carinhosamente chamado grampeadinho? Pois é, minha gente. Não diferente das vezes que eu busquei falar sobre outros temas aqui nos episódios anteriores, hoje o objetivo é falar da bariátrica de maneira a descrever a vivência, a experiência, a realidade de quem passou pela redução. Se vive para contar a história de quem passou pela redução de estômago, será que sobreviverá de ar após a redução de estômago? Aqui não é consultório médico, a minha formação médica é nenhuma, eu não sou especialista e nem minha convidada. Pois é, já dei um spoiler de que trarei uma voz que não só a minha aqui. Há algo de super particular nesse episódio. Só vai saber se você permanecer com seu ouvidinho aí colado no radinho até o final. No episódio de hoje, sem esse mais um apoio, né? Sem mais esse apoio maroto de uma amiga que acredita no meu projeto, que está aqui para se doar com seu tempo, com a sua voz, com a sua experiência e algumas histórias inusitadas que sempre há, né? Muita coisa boa que vai sair daqui, né? Uma delas são as histórias dessa vivência, até pela razão de sermos amigas unidas pelos grampos, né? Temos partilhado figurinhas sobre essa realidade de reduzida, de grampeadinha que somos. Sim, eu fiz gastroplastia, né? A cirurgia de obesidade, redução de estômago, como queira chamar. Tá passada, piranha? Fique não. Eu tô passada, chocada. Se eu fosse um vampiro, eu já tinha ele chupado. Ou se atacado. Ó, um trocadilho aí, né? Não vão levar a mal. G, tá aí? Tô aqui. Amiga, antes de passar, de fato, o Maranhão pra ti. Ops, o microfone, viu? Não vá pensar outra coisa, não. Há que ser lembrado que tem algumas coisas que só nós podemos falar, né? É verdade. Vamos lá, né? Então,
Pois é, que só nós que passamos pela redução de estômago sabemos, né? O que é e como se passa. E aí, fama nós não tem, mas nós fizemos redução de estômago. E essa minha convidada de hoje é mega especial para mim. Jennifer Messia, a mãe do João, que merece um episódio só dele, viu? Eu vou logo dizendo aqui que na pandemia, o João, a pandemia de Covid-19, como forma de ajudar a mãe a aumentar a renda, lançou os bolos do João. E foi no grupo do condomínio, amiga? Isso mesmo. E passou do grupo do condomínio e ganhou aí as ruas, né? Exatamente. Aí, a G, como carinhosamente, eu chamo ela, né? Eu chamo mais Jennifer, né? Mas é mais conhecida. E aí, a G, como carinhosamente eu a chamo, ela é alagoana, da capital Maceió. E ela é gerente administrativa e coordenadora de montagem de decoração de eventos de uma empresa queridinha dos alagoanos no ramo de eventos, né? E assim, milagres. Aquele milagre, sabe aquele milagre que os famosos vão lá casar, passar o fim de semana, com seus rolos, amores, familiares. Ela monta festa lá, minha gente. Ela é a queridinha nesse ramo, viu? E aí, amiga, por favor, dê o ar da graça para os faloterapos. Eles já estão de saco cheio de me ver fazendo voltas aqui. E eu passo a bola para você, amiga. Seja bem-vinda e muito obrigada desde já. Boa noite, faloterapos. É um prazer imenso, né, fazer parte desse podcast, desse projeto lindo, dessa pessoa maravilhosa que eu amo de paixão, que o grampo, né? Os grampos me trouxeram, né? Essa pessoa grande, que é bem pequenininha, mas como pessoa tem um coração imenso, tem uma inteligência fantástica. E assim, desejo a você super boa sorte no seu projeto. Sei que você está contando com muitas energias positivas e com uma super produtora que é a Rafa. Sim. Para mim também é novo, né? Eu sou novata, eu já fiz algumas lives durante a pandemia, mas é a primeira vez que eu participo. Obrigada pelo convite, né? Muito legal. Como você já disse, né? Meu nome é Jennifer, sou alagoana, trabalho sim com decoração, amo o meu trabalho. Trabalho atualmente com uma profissional daqui de Alagoas, chamada Laura Amaral, que, assim, modéstia à parte, né? Trabalho com a melhor. E, assim, realmente, hoje a rota que está em alta é a Rota de Milagres. É algo bem fantástico mesmo, realizar sonhos e poder fazer parte da equipe da Laura, para mim, é fantástico. E falar sobre o assunto que, para mim, significa transformação, significa libertação, é muito massa, né? E quem me conhece sabe que eu tenho um Instagram que é bastante visitado por pessoas que estão no processo ou que passaram pelo processo. Eu gosto muito de falar sobre o assunto. Como eu tinha dito para algumas pessoas, é algo muito transtornador. As pessoas ainda veem a cirurgia bariátrica como algo que pode acabar com o sonho, mas a gente tenta, através das redes sociais e também dos papos, das conversas, quando a gente tem a oportunidade de falar com algumas pessoas, mostrar que não é nada disso, né? Que é justamente o contrário. É vivenciar exatamente, é vivenciar um sonho, é realizar um sonho e mostrar para a gente mesmo que é possível recomeçar, né? E quem passou por isso sabe. Vamos lá. Amiga, eu queria voltar um pouquinho aqui para comentar, né? Eu morei quase 6 anos aí em Maceió e foi no seu estado que eu consegui o meu primeiro emprego como assistente social. Assim, foram anos em que eu construí amizades, familiares de coração, muitas vivências, né? Muitas experiências, sabemos aqui, de crescimento pessoal. E uma das pessoas com quem eu tive encontro de alma foi com você, né? E eu quero agradecer por sua amizade. É um prazer falar com você todos os dias. Sempre que dá, a gente se fala.
participar desse teu projeto realmente é ímpar. Não pelo fato de ser um projeto, que a gente sabe que é um projeto que vai ajudar muita gente em muitos âmbitos da vida, Sim. não é só a questão bariátrica. Mas é poder saber que você, na hora de fazer o teu projeto, você lembrou da sua amiga aqui, e é um prazer sempre falar com você, sempre. Nossa, não tenho dúvida, assim, e desde já que quero, assim, reiterar outro convite, né? Logo que você quiser participar, se você quiser sugerir temas, eu vou ter o maior prazer em desenvolver conteúdos, temas para conversar contigo, viu? Já quero a próxima, tá? Pronto, pode ter certeza que vamos ter muitos. Amiga, para a gente começar mesmo, direcionar nosso bate-papo em relação ao conteúdo, eu estava aqui pensando, nossa história, né, em relação à redução de estômago, antes de chegar para tomar essa decisão, a gente teve um processo de construção. Você poderia, por favor, assim, contar como foi assim o seu processo até chegar à decisão, assim, dizer assim, não, eu vou fazer a redução de estômago? Conto, sim. A minha história é interessante porque eu sou uma pessoa muito que para algumas coisas eu programo e penso demais, mas para outras eu meio que tropeço e quando eu vejo eu já estou dentro. Eu sempre tive uma história de uma pessoa magra, que não sofria nenhum tipo de preconceito, de bullying, enfim, eu era a morena linda, gostosa e maravilhosa, e isso para mim era bem confortável. Mas depois exato, é o padrão que a sociedade impõe, que a sociedade pede, né, enfim. Então, depois da gravidez, eu tive uma gravidez seguida de uma separação. Então, muita coisa mudou na minha vida e uma das coisas que mudou foi a questão da obesidade. Durante a gestação, eu tive diabetes e eu fui a 130 quilos. Nossa, após 130. Então, assim, você pular de 60 quilos para 130 quilos é loucura, né? Mexe muito com a tua cabeça. Então, depois da gestação, eu passei um momento da minha vida em que eu só pensava em filho, trabalho e filho. E nesse meio tempo eu vivi em torno de 8 anos na obesidade. Eu cheguei a oscilar entre 115 e 130 quilos e não me via, na verdade, tão gorda, tão imensa, tão obesa como eu estava, tá? Então, a gente se acostuma assim com a nossa figura, a gente olha no espelho e a gente acha que eu tô um pouquinho gordinha. Mas aí vem o fator, quando você vai lá comprar uma roupa e tudo isso começa a te mostrar que não, você não tá gordinha, você realmente está demais. Então, eu não me via gorda como eu estava, porém a minha patroa, ela sempre me orientava a fazer a cirurgia bariátrica por ter o filho que fez, né? E eu sempre entrava por um lado, saía pelo outro e dava uma de doida e de repente um dia eu resolvi ir ao médico e procurar saber um pouco da bariátrica. Fui a um médico, fui a outro médico e quando eu fui ao terceiro médico eu disse eu vou operar. Então assim, foi algo que durou acho que em torno de um mês, foi só o tempo de você realmente conseguir marcar as consultas e ir aos 3 médicos e dizer assim, esse é o cara que vai me dar a oportunidade de renascer. E aí eu já parti para o processo, que existe todo um processo pré, né, bariátrico. Sim. Extremamente importante, a gente precisa ressaltar isso. Exatamente. E também que foi um processo super rápido, graças a Deus eu fiz com uma equipe maravilhosa, e quando eu vi eu já estava operada. Sim, amiga, eu queria assim falar, né, que em um lugar de super privilégio, tanto eu quanto você, porque fizemos pelo plano de saúde, foi rápido nessa circunstância, né, na nossa realidade de privilegiadas por trabalharmos e termos um plano de saúde bom, diga-se de passagem, né? Mas eu costumo dizer, principalmente para as pessoas que me procuram através da rede social ou que me conhecem, que a gente, independente da dificuldade, do grau de dificuldade, a gente não pode desistir, tá? Hoje o SUS tem uma rede muito ampla que atende essa parte bariátrica. Eles estão dando, sim,
uma atenção bem mais especial, porque é uma questão de saúde pública, né? A gente tem realmente um número muito grande de pessoas obesas, e Exato. Obesidade é doença crônica. Nós fizemos a cirurgia bariátrica, mas nós temos que saber que nós somos obesos e que a qualquer momento a gente pode retornar à obesidade, sim, né? Então isso é tudo uma coisa que a gente vai falar lá na frente, mas mesmo com toda a demora do SUS, mesmo com algumas dificuldades, não desistir. Até porque algumas pessoas que possuem plano de saúde também, alguns planos de saúde, infelizmente, não são tão... ainda negam algumas coisas, então, assim, também tem dificuldade. Então, não pensa assim, porque eu tô no SUS. Não, tem pessoas que também estão no plano de saúde, que também tem dificuldade, mas o importante é não desistir. Uma hora você vai conseguir. Então, não é só a bariátrica, é em tudo na vida. Se você quer, vai... Passa pelos perrengues, vai driblando até chegar lá. Até chegar lá. Eu tenho amigas que passaram pela redução de estômago, ainda na época em que fazia-se a cirurgia aberta, né? Que nós ainda tivemos o privilégio de fazer por vídeo, né, amiga? A nossa cirurgia, que é menos invasiva. Você não vai passar por uma recuperação tão demorada quanto é aberta, mas passaram pelo SUS aberto e estão aí bem. Foi demorado, sim. Já houve outras que passaram por cirurgia pelo plano de saúde, que teve essa morosidade, mas que não desistiram, fizeram e estão aí, né, passando por esse processo, que é uma transformação. Nós até temos, né, amiga, como símbolo da redução de estômago, a borboleta, né, que é o processo de transformação, da saída de um casulo, para a transformação mesmo, né? Exatamente. E veja que é a largata que vira uma borboleta, né? Isso, a largata, ela tem um processo de rastejar, quer dizer, é algo que não é fácil, moroso, né? Porque ela rasteja muito lentamente, mas ela não desiste, né? Ela não desiste, ela se transforma em borboleta e aí ela ganha voos altos, né? Então, faz parte do processo. Faz parte do processo, sim. É muito gratificante isso, porque é ganhar nova vida mesmo. Amiga, eu queria entrar assim um pouquinho no assunto de forma mais profissional, de acordo com algumas informações que eu pesquisei para trazer aqui, para que a gente possa trazer assim de forma mais embasada. É bom que a gente consiga trazer algumas informações, e as informações que eu fui buscar de embasamento para esse bate-papo foi de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que fala que a redução de estômago é a cirurgia bariátrica ou metabólica, como também ela é conhecida, né? Ou cirurgia de obesidade, ou popularmente redução de estômago. Ela reúne técnicas com respaldo científico destinados ao tratamento da obesidade mórbida e à obesidade grave e das doenças associadas ao excesso de gordura corporal ou agravadas por ele. Existem, né, três tipos de procedimento básico em cirurgia bariátrica e metabólica, que pode ser feito por abordagem aberta, por videolaparoscopia, ou robótica, né, que é a mais atual, que está sendo trabalhada, que é um procedimento endoscópico, teoricamente menos invasiva, comparado à nossa realidade, amiga. Tiveram pessoas antes de nós que fizeram a cirurgia aberta. Eu tenho amigas que fizeram a cirurgia aberta, que é um corte enorme na barriga. Nós já passamos... uma pessoa também que fez aberta. Pois é, e aí nós já passamos por um procedimento menos invasivo, que foi por vídeo, e já existe esse outro procedimento, que é através da videolaparoscopia, que é tipo aquele exame, né, que nós fazemos, gástrico. Exatamente. Né? A endoscopia, exatamente. Estava tentando me lembrar aqui o nome. E é menos invasivo. E viva a tecnologia, né? Viva! Fico muito feliz por isso. E aí, amiga, os resultados, né, desses procedimentos, e principalmente o de vídeo que está sendo através da videolaparoscopia, que é o mais recente, ainda está em processo de estudo, né,
qual vai ser o alcance a longo prazo, né? Quais são os benefícios a longo prazo, mas que já é menos invasivo. E aí são adotadas técnicas cirúrgicas que têm os seguintes nomes, né? Bypass gástrico, né? Que foi a modalidade que eu passei. E tem a gastrectomia vertical, tem também a duodenal, a banda gástrica ajustável e a cirurgia laparoscópica. E aí eu vou tentar aqui nos deter, precisamos nos deter a nossa realidade, né? Que é a modalidade que nós passamos. Eu passei pela bypass e você passou pela gastrectomia vertical, que é mais conhecida, né, como a sleeve, não é isso? Exatamente. Aí, assim, para deixar as pessoas que nos ouvem mais inteiradas sobre essas modalidades, eu vou explicar um pouquinho sobre as duas técnicas que foram utilizadas na nossa realidade, tá? No caso do bypass gástrico, que é a gastroplastia, redução de estômago, que faz um desvio no intestino em formato de Y, ela é a técnica bariátrica mais praticada aqui no Brasil. Corresponde a 75% das cirurgias realizadas, porque ela ainda é considerada a mais segura e principalmente a eficácia dela, né? O paciente se submete à cirurgia de perda de até 70% a 80% do seu excesso de peso inicial. E aí, nesse procedimento, esse procedimento é misto e é feito o grampeamento, que aí é onde surge o nosso apelidozinho, né, de grampeadas. E aí, esse procedimento, né, com o grampeamento, ele reduz o espaço do estômago para o alimento. E o desvio do intestino inicial, ele promove o aumento de hormônios que dão saciedade, diminui a fome da gente. No caso da sua, que é a gastrectomia vertical, e ela é conhecida como sleeve ou gastrectomia em manga de camisa, esse procedimento ele é considerado restritivo, né? E metabólico. E nele o estômago é transformado em um tubo. Ele tem a sua capacidade reduzida, e aí quem passa por esse procedimento fica com a capacidade de 80 a 100 mililitros, né, ml, de capacidade de ingestão de alimento. Tem uma curiosidade interessante para quem faz a sleeve, eu não sei se você ia abordar isso, mas sim, é que, infelizmente, algumas pessoas, elas tornam ao reganho de peso, e aí também tem alguns fatores que levam a isso. E no caso da sleeve, você tem a possibilidade de ainda fazer uma bypass, né? Sim, isso mesmo. E no caso da bypass seria o último estágio, né? Isso. Veja só, é muito interessante abordar isso, a gente pode até abordar para o final dessa questão do reganho de peso, mas aí foi interessante. Vamos abordar mais para frente essa questão do reganho de peso? Sim, é importante. Daí, amiga, em relação à modalidade que você fez, que foi a sleeve, ela é uma intervenção que também provoca uma boa perda de peso, comparável ao bypass gástrico, que é a modalidade que eu fiz. E aí é onde nos mostra, né, o quanto a gente foi agraciada com esses procedimentos, o quanto nos deu uma guinada de vida, uma melhora na qualidade de vida. E aí entra nós, né, amiga? Bora falar agora da nossa realidade mesmo. Como é que a gente tem vivido com esses procedimentos? Vamos sim. Não é nada do outro mundo, né? É vida normal, mas para algumas pessoas existem muitas dúvidas. Isso mesmo. Amiga, tu já tá com quanto tempo da tua redução de estômago? Então, eu tenho 3 anos e 5 meses de 3 redução. 3 anos e 5 meses. E assim, eu tô te perguntando e também vou responder, né? Porque como são duas realidades e duas modalidades cirúrgicas bem diferentes, né, mas que o objetivo é o mesmo, possibilitar a perda do excesso de peso, tirar a pessoa da obesidade. Eu já estou me encaminhando para o 6º ano da minha cirurgia. Eu fiz no dia 23 de março de 2017 a minha cirurgia. Então, já é um bom tempo, né, de vivência com a redução de estômago. Com certeza. E você viver esse tempo todo com a redução e se manter longe da obesidade é algo louvável, é de ser dado parabéns, né?
Porque Sim. A gente sabe que não é fácil. Exatamente. Eu fiz em 2017, esse ano fez 5 anos no mês de março, né? Ano que vem é que faz 6 anos. Então tá certo assim, meu raciocínio, eu fui fazer o cálculo aqui, né? Eu, uma pessoa ótima de cálculo. Eu sou que eu precisei de uma calculadora agora para fazer esse cálculo. Somos duas. E aí, amiga, você com 3 anos, não é isso? De redução. Isso. Eu com 5. E é muito comum, após o 2º ano da redução de estômago, a gente passar pelo reganho de peso. Eu tive um reganho de peso. Eu tive um reganho de peso, sim, que é algo considerável por conta da relação, né? Peso-altura. Eu sou baixinha. Eu tive um reganho de peso do ano passado para esse ano de 8 quilos. Então, é sinal de alerta. Eu tenho consciência disso. Mas aí é onde tá. E eu tô começando a falar isso logo no início, não quero gerar suspense em relação a isso, não tô falando isso com um sentimento assim de, nossa, a cirurgia não deu certo para mim. Não, gente, não é bem assim, não. Ao contrário, deu super certo. Me trouxe qualidade de vida, me trouxe mais consciência, mas depois de 2 anos de passar pela redução de estômago, você tem sim grande chance de retomar seu peso. Isso vai depender da prática de atividade física, como tem sido seus hábitos alimentares durante esse tempo. E você, amiga, como é que tem sido esse seu processo nos 3 anos? A gente costuma dizer que os 2 primeiros anos, né, é a lua de mel, né? E aí, enquanto que a gente está em lua de mel, tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso, né? A gente tem a perda de peso. Eu passei por um excesso de perda de peso. Com 8 meses eu já havia batido a meta médica, mas eu continuei eliminando peso. Perdi mais peso do que o que eu deveria ter perdido. E aí eu entrei num processo de normalizar. Normalizando isso, eu tive um reganho de peso, mas que ele não é considerado reganho pelo fato de eu ter perdido muito peso, além do que eu deveria ter perdido. Então, eu não tive o propriamente dito reganho de peso, né? Hoje eu tenho peso estabilizado, peso estimado normal pelos médicos, que seria de 65 a 68 quilos. Então, passando desse peso, aí sim a gente começa a considerar reganho. E o reganho, ele tem um percentual, né? Que se torna normal. Então, todo mundo que passa pelo processo da bariátrica, ela vai ter um reganho e existe um percentual, salvo engano, de 5% do valor do peso perdido. E quando ultrapassa isso, aí sim a gente considera reganho de peso. Eu, graças a Deus, até agora não tive nenhum reganho de peso, mas eu vivo uma vida, eu não me privo de nada, eu não deixo de comer, eu não deixo de beber, mas eu vivo numa vida regrada, né? Eu tento manter uma alimentação saudável, porque eu saí daquela ideia de viver de dieta, porque viver de dieta é viver na restrição. Eu não vivo de dieta, né? Eu vivo uma alimentação saudável. Eu busco sempre manter a alimentação saudável e a prática de atividade física mais intensa até. Algumas pessoas até falam, mas você faz muita coisa, mas você não quer que está acontecendo, você não cansa e tal. Não, eu estou no meu limite, eu estou dentro das minhas possibilidades, então o que eu estou gostando, o que eu estou fazendo e estou me adequando, eu estou vivendo, né? Então eu vivo sim a busca de uma alimentação saudável, eu vivo a prática de atividade física e eu vivo sempre em busca da minha melhor versão, também psicológica, tá? Porque a gente sabe que o psicológico influencia muito para que a gente consiga ter sucesso no resultado da cirurgia. Eu me considero um caso de sucesso, porque eu não é só pelo fato de não ter reganho, mas pelo fato de eu ter conseguido mudar toda a minha mentalidade, passar a viver de uma vida totalmente diferente, porque quando a gente faz a cirurgia, a gente busca saúde. Algumas pessoas, não vamos ser hipócritas, buscam estética. Estética, exatamente. Possibilita isso. Ninguém pode dizer, eu não fiz porque eu queria emagrecer. Todo mundo queria emagrecer. Mas existe um fator bem importante por trás do emagrecer, por trás da estética. Também.
Isso, que é a saúde, né? Eu trabalho com decoração, eu trabalho muito tempo em pé, então eu tinha que tomar remédio para poder executar o meu serviço. Eu tinha noites de dores na coluna, de dores nas pernas. Então, a saúde para mim também foi primordial para a tomada de decisão. Pois é, exatamente. E assim, amiga, você falou um ponto importante que aí eu acho que é muito legal da gente falar, que é sobre a alimentação que você falou. Eu busco uma alimentação equilibrada, eu busco uma alimentação saudável. E uma das coisas que eu aprendi, eu não sei se com você foi assim, que a alimentação saudável não é alimentação cara, que não é coisa de outro mundo, de se fazer, de se praticar. Contigo foi assim também? Exatamente, não mesmo. A gente tem a ideia de que a alimentação saudável é comprar barrinha de cereal, comprar iogurte zero açúcar, light. Não. Isso realmente, para quem tem um poder aquisitivo que dá a oportunidade de ter isso na tua casa, massa. Isso, massa. Entendeu? Massa, mas isso não é a base, tá? A base da alimentação saudável é a comida de verdade. Então, e que a gente tem o privilégio de ter aqui na nossa região, né, uma riqueza e uma diversidade de alimentos que, assim, a galera muitas vezes gasta horrores lá, sei lá, em outros estados, né, que não do Nordeste, para conseguir. E a gente tem a baixo custo aqui. Exatamente. Então, assim, eu costumo dizer que quem vive de dieta, ela realmente tem um custo elevado para conseguir manter a dieta, porque é caro. Infelizmente, é a realidade. Mas quem vive a busca e quem vive a alimentação saudável, não. Porque você come comida de verdade. E eu aprendi a comer comida de verdade. Ah, Jennifer, mas eu vejo que você posta uma barrinha de proteína. Eu vejo que você posta um bolo sem açúcar. Sim, não significa dizer que você não vai se dar o prazer de ter algum desses alimentos, né? Sim. Mas significa dizer que você pode fazer sem eles, né? Você tem fruta, você tem verdura, você tem raiz, você tem proteínas de todo custo. Você tem a proteína mais barata, que é o ovo, até a proteína mais cara, que vai ser o quê? Um camarão, que vai ser um peixe de um alto custo, enfim. Então, assim, é possível sim você fazer alimentação saudável, reduzir o peso de forma que não tenha um custo muito alto, sim. Um impacto muito grande no orçamento. Eu concordo com você. E é uma preocupação muito grande das pessoas que fazem a bariátrica, é essa. E também tomando remédios, tá? Isso também são coisas que a gente também vai abordar e que é muito interessante. Eu costumo dizer que, assim como toda e qualquer cirurgia que você vai fazer, você tem que ter uma reserva financeira, tá? Sim. Porque toda cirurgia, o pós-cirúrgico tem uma medicação diferenciada, uma alimentação diferenciada, muitas vezes algum aparelho, alguma coisa que você precise usar. Então, isso é em qualquer cirurgia, não é só na bariátrica. Né? Exato. O bariátrico, durante um ano, ele vai investir em alguma suplementação realmente mais específica. Verdade. Isso. Mas, assim, nada que uma troca justa, tá? Eu vou usar um trocadilho aqui que era bem comum quando eu comecei a falar sobre bariátrica, né? A gente senta na lanchonete e a gente compra uma Coca-Cola em lata, ela custa no mínimo R$5. Daí você pede uma coxinha que eu hoje não sei muito quanto é que vai estar variando, mas eu acho que vai estar na mesma média, de R$3 a R$4. E aí você tem um custo, vamos supor, de R$8. E aí você vai numa loja de artigos naturais e você compra uma barra de proteína que custa R$5. Isso, tá? Verdade. E ela vai te saciar igual aquele refrigerante e aquela coxinha, só que de forma saudável. Né? Aí diz, mas é só uma barrinha. Tá, não pensa que é só uma barrinha. Você tá ali se alimentando, o seu corpo quer saciar a fome. Você precisa saciar a necessidade do teu corpo. Então, é uma questão de escolha. Eu vou optar por aquilo que é melhor para o meu corpo, para a minha saúde e para aquilo que eu quero conduzir. É verdade. Amiga, tu tocou num ponto assim que seria até bom a gente já começar a falar sobre isso, para a gente já começar a desmistificar esses preconceitos e esses tabus que tem em torno da redução de estômago, que é
medicação, né? Tem um preconceito e uma falta de muitas vezes, de preocupação das pessoas que, de repente, criticam a nossa escolha por passar por uma redução de estômago, em dizer, vai passar por uma redução de estômago e tem que passar a vida inteira tomando medicamento. Quer falar sobre isso? Quero, sim. Vamos lá. Essa questão da medicação é muito interessante, porque a gente que tem a obesidade, graças a Deus eu não tinha comorbidades associada, mas a grande maioria tem comorbidades. O que é as comorbidades? São doenças crônicas que estão associadas à obesidade. É a diabetes, é a pressão alta, é alguma doença cardiovascular. Então, o que acontece? Eu conheço pessoas que entraram no centro cirúrgico hipertensas e diabéticas e saíram normais. Aí diz assim, milagre? Não, não é milagre, tá? Até porque você pode voltar a ser diabético, você pode voltar a ser hipertenso. Tudo vai definir a partir do teu pós-cirúrgico. Então, antes da cirurgia, muita gente toma altos remédios para diabetes, para pressão alta. Eu tomava muita medicação para dores. Então, se você for fazer uma análise, você só vai trocar isso por uma suplementação. E hoje em dia, a suplementação ela é algo cada vez mais comum. O que acontece? A gente tem um hábito de fazer para todas as idades. Exatamente. A gente tinha um hábito, antigamente a gente fazia o hemograma, né? Que é um exame de sangue, que vai lá ver o teu colesterol, vai lá ver o teu triglicerídeo. E era algo que só pesquisava no máximo ferritina, aí você, ou ureia, alguma coisa assim. E aí você descobria que estava com a ferritina alta, ou estava com a ferritina baixa. Aí você tinha, a médica chegava e dizia, você vai ter que tomar ferro, porque o teu ferro está baixo. Não é isso? Então, assim, hoje em dia, os profissionais da saúde, eles estão mais preocupados com a questão da suplementação, porque a suplementação, ela evita muitas doenças. Então, quando eu fui operar, eu tinha uma deficiência de vitamina B12 que eu não tinha conhecimento. Então, essa deficiência, ela teve que ser primeiro regularizada para que depois eu fizesse a cirurgia. Aí eu lhe pergunto, foi a bariátrica? Não, eu já tinha a deficiência, só que eu não sabia. Então, quando a gente opera, como a gente passa a ter uma alimentação muito reduzida, a ingesta da gente é muito pequena, então, através dessa suplementação, é uma forma de repor no nosso organismo aquilo que a gente está, através da boca, através da alimentação, está entrando muito pouco no nosso organismo. Eu vou ter que tomar esse remédio o resto da vida? Não. Obrigatoriamente, você tem que passar 1 ano tomando essa medicação. Depois de 1 ano, tudo vai depender de quê? Da sua alimentação, do seu organismo. Até porque tem muita gente que já tem histórico de ferritina baixa. Então, a cirurgia não vai mudar isso. Então, hoje, a Jennifer, ela toma a suplementação? Sim, a Jennifer continua tomando um polivitamínico. A título de quê? A título de manter as minhas vitaminas ali bem legais, estáveis. O aporte vitamínico, né? O aporte vitamínico se manter equilibrado. Até porque a Jennifer faz muita atividade física, ela tem um desgaste grande, então é bom que ela se mantenha dentro daquele parâmetro que dê para ela um respaldo físico para poder se manter dentro das atividades. Então, hoje, eu, graças a Deus, tenho uma deficiência muito leve na ferritina e muito leve na B12. Então, às vezes, eu preciso suplementar essas, mas, no geral, eu uso apenas o polivitamínico. O seu médico deixou você não tomar mais? Deixou, mas eu continuo tomando por uma questão de não querer amanhã me deparar com um cálcio baixo ou uma ferritina baixa. Então, eu prefiro hoje me resguardar, assim, me prevenir, digamos assim. Como vem também a questão do mito do whey, né? Que no início é realmente primordial que você faça a ingesta do whey. Se você puder financeiramente, é importante, porque vai ajudar, né? Mas hoje em dia, o que acontece? Jennifer, vejo que você toma whey. Tomo, mas não é algo obrigatório, tá? Não é algo que eu tenho que ter. Por quê? Porque hoje eu já tenho uma ingesta melhor de proteína. Então, eu posso optar por tomar um whey com uma banana, com um morango, com uma fruta qualquer. Como eu posso optar
de na hora do lanche não tomar whey e comer um ovinho frito, um ovinho cozinhado, um pãozinho com frango, enfim, são as substituições que a gente falou no início, que são mais baratas, tá? Sim, exato. E que tem o mesmo efeito. Então, assim, a medicação durante 1 ano da cirurgia é importante? É. Então, é como eu disse. E outra, não é medicação do outro mundo não, tá, gente? Eu gasto por mês com a minha medicação R$70. Então, quer dizer... Também, eu gasto, quando eu compro caro a minha suplementação, eu gasto R$80. Pois é, então não é nada do outro mundo, né? Se você for pegar lá o teu remedinho de depressão, teu remedinho de diabetes, teu remedinho de dor, se você somar, vai dar isso ou mais. Então, assim, é o que eu gasto. O restante que eu uso é um facilitador, tá? E é um a mais, exatamente, né? Você optou por o whey para mim hoje chama-se praticidade, tá? O whey para mim hoje é um suplemento de praticidade, devido à minha correria é muito mais prático eu preparar ele, comer do que fazer outra coisa. Mas não é algo necessário. Então as pessoas têm que quebrar essa ideia de que fazer bariátrica é tomar remédio para o resto da vida, é ficar doente para o resto da vida, não. É o contrário, tá? Eu vendo saúde. Quem quiser comprar, viu? Eu passo o Pix. Queria te pedir um piquezinho. Eu vendo saúde, graças a Deus, mas também é preciso ter muita consciência de que você tem que ter uma alimentação saudável, uma alimentação, comer comida de verdade, né? O resto da vida. Isso sim é pro resto da vida. A reeducação alimentar. Então, você teve uma segunda chance, tá? Vai lá. Eu vou abrir aqui uma aspas, tá? E fazer um marketing gratuito. Eu tive a oportunidade de me operar com uma super equipe aqui de Maceió, a equipe do Dr. Bruno Mota. Eles contam com uma equipe multidisciplinar incrível. Eles dão um suporte ímpar no pré, no pós. Eu tenho 3 anos e meio de cirurgia e hoje eu conto com a atenção de todos os profissionais, que vai desde a assistente social até o próprio cirurgião. Uma equipe maravilhosa, fantástica, que eu indico de olho fechado. Então, essa equipe está sempre orientando a gente que a cirurgia bariátrica não é milagre, tá? Não. Ela te dá uma oportunidade de você abrir os olhos e dizer, poxa, eu tive uma segunda chance, agora só depende de mim. Só. É fato, é verdade, amiga. Super concordo com você. E assim, eu fico muito feliz de você pontuar isso, porque nós somos julgados como termos buscado a forma mais fácil de emagrecer. Eu odeio isso. Eu odeio isso. Eu reviro os olhos, viu? Toda vez que eu escuto. Reviro porque mesmo. Não é fácil. Pelo contrário. Pelo contrário. Até chegar a tomar essa decisão, a gente passa pelo nosso próprio preconceito, pela nossa própria falta de conhecimento sobre o procedimento e se julgar. Pô, eu não tive capacidade de emagrecer com a atividade física e com a reeducação alimentar, mas aí é onde está. Cada caso é um caso. E no meu caso, a recomendação médica foi: faça. Para você vai ter mais sucesso se você passar pela redução de estômago, pois você tem histórico familiar de obesidade. E aí eu voltando para aquilo que você falou das comorbidades. Eu não tinha grandes comorbidades no momento que eu optei por fazer a cirurgia. Mas aí eu já tinha tido um histórico de pressão alta na minha gestação, porque eu já estava acima do peso na minha gestação, né? Então, eu já estava aí com o sinal de alerta ligado. Era uma bomba prestes a explodir, porque eu poderia ter, de repente, um pico de pressão, de repente ter um infarto. Nós sabemos que a gordura abdominal concentrada é um sinal de alerta quanto o infarto, nós sabemos. Então, eu tinha essa gordura abdominal concentrada, uma pessoa com 1,45 m de altura, que chegou a 89 quilos. 1,45 m, amiga. Era incrível, imensa. E isso eu olho hoje e eu me observo com muito carinho.
Eu sou muito feliz por meu corpo ter me dado a capacidade de ter carregado toda aquela obesidade, sabe? E eu fico feliz por ter tido essa oportunidade e por ter passado pela redução de estômago e eu ter perdido. Eu cheguei a 89 quilos e antes de fazer a redução de estômago, eu tinha perdido 3 quilos. 89, então eu estava com 86 quilos. 86 quilos para uma pessoa de 1,45 m é muito. É muito. Eu estava cansada, eu sentia dores nas pernas, como você bem falou. Eu sentia dores, principalmente na palma do pé, na parte de baixo do meu pé, eu sentia muitas dores. Quando eu fazia as atividades domésticas, lavava uma casa, passava muito tempo assim, ficar de cócoras por muito tempo, eu não conseguia. Sentar no chão, eu não conseguia. Na minha atividade, né, no meu trabalho, exige que muitas vezes eu tenha que me abaixar para poder montar alguma coisa embaixo. E a minha dificuldade de me abaixar e para me levantar era péssima. Nossa, amiga, é horrível. Amarrar um tênis, amarrar um sapato. São dificuldades que só sabe quem passa. Sabe quem passa. Só puxando um ganchozinho aí, né? Porque a gente não estamos fazendo assim. Às vezes as pessoas dizem assim, porque vocês fizeram, vocês querem que todo mundo faça. Não, eu concordo com a aceitação, que a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é, concordo, sim, tá? Sim. Mas essa questão de, eu me aceito gorda, eu sou linda gorda, a gente não tá falando do fator gordo, a gente tá falando do fator saúde. Saúde, tá? Não amiga, existe. Obrigada por falar isso. Obrigada. Não existe gordo saudável. Isso é um mito. Não existe gordo saudável. Mas eu fiz os meus exames e as minhas taxas estavam excelentes. Beleza, suas taxas estavam excelentes. Mas a sua gordura abdominal, por exemplo, é um fator de risco seríssimo para que você venha ter um problema de coração que pode te levar a morrer. Mas eu conheço pessoas magras que praticam atividade física e que têm também um infarto. Beleza, todos nós estamos propensos a acontecer. Mas se a gente se cuida, se a gente se trata, a probabilidade ela diminui. Então, a gente não busca saúde porque a gente vai ter a certeza que não vai ter um problema de saúde. Não somos seres humanos. Mas a gente busca saúde para ter qualidade de vida e para a gente viver da melhor forma. E evitar, né? É uma forma da gente prevenir alguns acidentes mais graves na saúde da gente. Então, não sou contra quem diz, eu sou gordo e sou feliz gordo. Não sou contra. Muito tempo eu usei essa linguagem de que, eu sou gorda e eu sou feliz gorda, mas eu não era feliz gorda, entendeu? Existe também ainda um fator psicológico que muitas vezes a gente esconde por trás dessa felicidade tem toda uma frustração. É verdade. Né? Então, assim, a gente tem que se aceitar, mas a gente tem que sempre procurar o melhor pra gente. Eu aceito que eu trabalho na padaria. Eu amo trabalhar na padaria de balconista. Mas por que eu não posso ser melhor do que isso? Por que eu não posso buscar ser melhor do que isso? A mesma coisa é a obesidade, né? Eu me aceito gordinha, eu me acho linda gordinha. Mas por que eu não posso emagrecer um pouco e sentar no chão e brincar com meu filho? Cruzar a minha perna quando estou de vestido, que a gente fica naquela dificuldade para poder sentar, botar um vestido. Quando a gente vai andar de vestido, a gente começa a ralar uma perna na outra, aí vem a assadura, aí vem todo aquele drama, toda aquela confusão. É qualidade de vida, é saúde. Exatamente. Eu concordo com você, amiga. É saúde. A obesidade, né, pode trazer, sim, agravamentos de questões da saúde. A gente não pode negligenciar isso. E aqui a gente não está vendendo nenhum produto, aqui a gente não está querendo converter ninguém a fazer a redução de estômago. Estamos contando a nossa realidade para que, se de repente alguém que tenha interesse, que queira passar pelo procedimento, saiba que existem pessoas que estão aqui viva e sã contando a sua história. Porque além do preconceito pela tomada da decisão de passar pela redução de estômago, ainda tem um preconceito e um desconhecimento de como vivem essas pessoas. Eu vivo super bem. Você vive bem, amiga? Eu vivo maravilhosamente bem. A minha vida é outra vida. Só voltando um pouquinho
no que a gente tinha falado antes, até a gente tomar a decisão, a gente passa por um processo difícil. A bariátrica é mais fácil. Não, a bariátrica, eu costumo dizer que ela não é mais fácil, ela é mais rápida. Ela é mais rápida, exatamente. Mas ela não é mais fácil, porque assim, eu vou contar aqui rapidinho uma coisa que aconteceu comigo quando eu operei, que eu acho que quem faz dieta não passa por isso. E sem falar, só abrindo mais um parêntese. As pessoas costumam dizer que a bariátrica é mais fácil, obrigada, que a bariátrica é mais fácil, mas esquecem daquelas pessoas que procuram profissionais, principalmente do ramo de endocrinologia, que te passam medicamentos para você emagrecer. Eu passei por isso aí em Maceió, viu? Eu passei por isso, vamos citar o nome. Mas você sabe. Todas essas medicações, elas acabam atingindo um outro lado, né? Ou seja, você toma um remédio para emagrecer, junto você tem que tomar um ansiolítico, porque aquele remédio que está tirando a tua fome, está te dando, mexendo com o teu psicológico, mexendo com o teu humor, e aí é uma cadeia de remédio para poder fazer você emagrecer. Aí as pessoas esquecem e dizem assim, a bariátrica é mais fácil. Eu acho ainda que é mais fácil através de medicação, que você vai lá, comprou na farmácia, toma um remédio e emagreceu. Mas também não é fácil. Por quê? Porque por trás desse emagrecimento rápido, que também é muito rápido através de medicação, existe todo um processo psicológico que as pessoas só começam as pessoas que estão de fora só vê o teu emagrecimento, mas ela não sabe o que está passando por trás disso. Não. Né? Amiga, eu fui do tempo da sibutramina. Eu tomei sibutramina associada. Eu tomei também. Ao ansiolítico. Gente, a história da obesidade, por trás da história da obesidade combatida, vamos dizer assim, com a redução de estômago, tem de fato essas frustrações que a Jennifer já falou. Eu vou contar o que eu passei, tá? Começar a tomar a sibutramina, me ver com a boca seca, tá? Com o olho seco, sem conseguir dormir. E a libido, o que é libido? O que é a vontade de ter relação sexual? Não existia. Não existia. Eu passei por isso. E as pessoas não sabem que essa medicação, ela vai te dar o que você está almejando, que é a perda de peso. Mas depois que você para ela também, você ainda passa pela abstinência. Seu corpo vai sofrer porque você não está mais tomando aquilo. Entendeu? E a probabilidade de você retomar o peso em dobro é mais... Pior, então, porque você tirou bruscamente, muitas vezes, aquela medicação, seu organismo vai voltar a funcionar como você era normalmente, ansiosa, querendo descontar tudo na comida. E, cara, nossa, pra mim, falar sobre isso agora foi tirar um peso das minhas costas, porque por muito tempo eu me neguei a dizer que eu tomei medicamento para emagrecer. Então, quem nunca? Eu já tomei também. E o faloterapia é isso, tá, amiga? Falar para que seja terapêutico mesmo, para se livrar do que a gente não precisa mais. Né? E assim, a medicação, quando você toma aquela medicação, você para de tomar ela, o que acontece? Ela estava inibindo, né? Você comia um pouquinho e já se sentia satisfeita. Ou muitas vezes você não sentia nem vontade de comer, porque dava aquele enjoo, aquela coisa toda, né? E aí, quando você para de tomar o remédio, aquele fator inibidor, ele deixa de existir. Isso mesmo. E aí, você volta a comer muito mais, porque além do fator inibidor não existir, vem todo um fator psicológico, né, da ansiedade. E aí é por isso que muitas vezes você volta triplicado o peso. E na bariátrica, exatamente, na bariátrica, a gente aprende que a gente agora tem que mudar os hábitos. Mas tem pessoas que voltaram a comer praticamente do mesmo jeito, tá? Eu hoje como muito mais do que há um ano atrás, em termos de quantidade. Mas eu hoje como qualidade. Então, voltando lá para aquela deixa, existiu uma coisa comigo quando eu operei que abalou muito o meu psicológico, tá? E é por isso que a gente faz todo um tratamento psicológico antes da cirurgia. Não era compulsiva, tá? Eu não comia feito louca, aquela coisa toda, não. Eu não comia para viver, não era assim. Mas eu sempre fui uma formiguinha, até hoje sou. Cada pessoa tem uma reação, tá? A minha reação era, eu não tinha, como você passa, eu passei um ano sem sentir fome. Algumas pessoas sentem fome antes
E algumas pessoas sentem fome logo quando opera. E essa fome logo quando opera, ela é fome psicológica, tá? Ela não é fome do organismo, até porque a gente come de meia em meia hora, depois de 1 em 1 hora, depois de 2 em 2, depois de 3 em 3. Então a gente mantém o nosso organismo sempre cheinho, vamos dizer assim, né? Sempre alimentado. Então não existe a fome, tá? Então a fome ela é psicológica. No meu caso, eu não senti fome alguma. Eu passei 1 ano sem saber o que era fome. E aí, logo no início, nos meus primeiros 40 dias, eu tive uma mudança de humor, tá? Eu fiquei meio tristinha. Eu fiquei meio amiga. Assim, aérea. Eu fiquei meio aérea. E uma coisa que me incomodava era quando eu via, eu tinha no meu Instagram, eu sempre seguia muito coisas de comida, né? De doce, de torta, de bolo. E eu tinha um amigo que dizia que cada vez que eu olhava uma postagem, eu engordava 2 quilos. Porque eu só vivia vendo isso. Vendo receita, fazendo receita. Então, assim... O que aconteceu quando eu operei? Eu via o brigadeiro, eu via o bolo, eu via o sorvete. Eu sou louca por sorvete e por bolo, tá, gente? Eu via aquilo e aquilo não me dava nenhuma sensação. Eu nem sentia enjoo, eu não sentia prazer, eu não sentia exatamente nada. Nossa. E aquilo me deixou confusa, porque como é que antes, se eu visse um brigadeiro, eu já salivava? E como é que hoje eu não sinto nada? Como assim? Eu não vou ter mais vontade de comer? Eu não vou ter mais vontade de comer um brigadeiro, de comer comida? Eu não vou ter mais fome? Então aquilo me deixou meio perturbada, digamos assim. Mas aí a psicóloga foi me orientando, né? Que em alguns casos existe a fome psicológica, que as pessoas mesmo sem fome têm a fome, né? E no meu caso, o meu psicológico, ele aderiu literalmente ao meu organismo. Eu não sentia a fome, tá? Realmente ele estava trabalhando junto com o meu organismo, mas eu precisava entender que aquilo fazia parte do processo. Exatamente. Entendeu? Então, mais no futuro, eu ia começar a sentir fome, a sentir vontade e a redescobrir o prazer de comer. Geralmente, quando a gente está na obesidade, a gente come com o olho. Então, muitas vezes a gente nem sente o sabor da comida porque a gente come rápido demais, ou a gente come as coisas ao mesmo tempo. E aí a gente não consegue nem sentir o sabor da comida. E aí depois que a gente faz a bariátrica, a gente vai redescobrindo. Eu tive a oportunidade de comer comidas que eu dizia não gostar e hoje eu sou fã. Então o comer devagar vai fazendo com que você realmente sinta o sabor da comida. Saboreia. Exatamente. Muitas vezes você come uma comida e você não consegue nem identificar o que tem dentro daquela comida. Você come, mas você nem identifica o que tem dentro. E de repente hoje não. Hoje, eita, essa comida levou uma pimenta de cheiro. Eita, essa comida levou um tomate, uma cebola. Por quê? Porque você começa a saborear a comida e a entender o teu paladar, né? Então, assim, eu passei por essa dificuldade, tá? Gosto de contar para as pessoas, porque algumas pessoas pode ser que passem também. Mas foi algo bem passageiro, a psicóloga me ajudou numa boa. E com 40 dias eu já começava a sentir o sabor realmente da comida. E quando você começa a sentir o sabor da comida, vem a vontade de comer, tá? E depois de 1 ano, que é quando você começa a espaçar um pouco mais a comida, porque de certa forma você vai relaxando, aí sim veio a fome. Porque eu não sinto fome com menos de 3 horas que eu comi. Eu me alimentei bem, impossível você sentir fome com menos de 3 horas. Isso é qualquer pessoa. Mas aí, hoje, como eu espaço mais a minha alimentação, tipo, eu passo 4 ou 5 horas sem me alimentar, aí sim vem a fome. Eita, eu tô com fome. Então, tudo é a alimentação. Se você comeu bem, eu costumo fazer minhas 3 principais refeições bem. Eu tomo bom café da manhã, eu como um almoço muito bom e uma janta muito boa. Então, isso me dá suporte para que eu não fique, eita, tô com fome. Mas eu tenho os meus lanchinhos, minhas coisas que intercalam durante essas refeições. Então, assim, não é a forma mais fácil. É rápida, mas não é a forma mais fácil. Tá? A gente precisa do acompanhamento muito, muito, muito da família, tá? É muito importante que a família esteja também lado a lado. Exatamente. É muito importante o acompanhamento psicológico, porque a vida dá uma guinada realmente, a mudança é grande, principalmente para as pessoas que estão compulsivas. Eu sou prova viva disso, você sabe meu processo como foi, né, amiga?
Vou deixar Exatamente. esse para outro episódio do Faloterapia, mas Olha, eu eu tô quero... achando que bariátrica vai render pra gente vários episódios, tá? Porque é um Vai. assunto muito longo, um assunto muito extenso, e uma coisa puxa pela outra, e é um assunto muito gostoso de falar. Eu acho também muito, muito gostoso. Essa semana eu postei uma foto, várias fotos, na verdade, uma montagem, aquelas montagens que o Google Fotos faz. E, assim, eu sempre costumo fazer, né, salvar aquelas montagens e olha assim, eu digo as várias versões de mim. E eu postei, e muitas dessas versões eu estava com o meu marido. Quando eu estava obesa, grau 3, né? Grau 3, eu cheguei, obesidade grau 3, e ele passou por todos esses processos e eu me recordei, eu digo, pô, muito obrigado por estar comigo em todo esse processo. E não só ele, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Quando eu disse que ia fazer a redução de estômago, veio aquele choque familiar. Nossa, uma cirurgia e tudo mais. E eu trabalhei muito isso na minha cabeça, obviamente, trabalhei na cabeça da minha família. Vê só, é uma cirurgia? É. Tem seus riscos? Tem. Mas eu passei por uma cirurgia para ter um menino aí, ó. Tô com a menina que tá aí crescendo, saudável. O risco que a gente tá correndo de repente, passar por um infarto, estando obeso e com comorbidade, é muito maior do que passar pela cirurgia. E mais uma vez, amiga, a gente principalmente não tá com o avanço da tecnologia. Com o avanço da tecnologia, tá aí ó, a possibilidade de fazer por laparoscopia, videolaparoscopia, né? A cirurgia. Você, pela sua boca, você já sai dali. Cada vez mais reduz o risco, né? O risco cada vez mais. Isso é extremamente importante. Amiga, eu falei aqui, né, que eu, quando fiz a redução de estômago, eu já estava com obesidade grau 3. Você estava como? Olha, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que a minha era grau 2. Eu sou um pouco mais alta. Eu nunca me atentei muito a me ligar nessa informação. Eu tenho 1,68 m. Quando eu operei, na verdade, eu fui em busca da cirurgia. Eu estava com 116 quilos e eu operei com 110, porque com a dieta pré-operatória eu perdi 6 quilos. Então, é outro fator também que chama muita atenção, que algumas pessoas dizem, algumas pessoas que são ignorantes e que não procuram saber do processo. Mas você perdeu em 10 dias 6 quilos? Por que você não faz o restante desse mesmo jeito? Gente, a dieta pré-operatória, ela foram 10 dias. Para ser mais específica, foram 8 dias de dieta pastosa e 2 dias de dieta líquida. Você não consegue passar mais do que 15 dias nessa dieta. É humanamente possível. Você entra em falência nutricional. Exatamente. Né? Então, assim, eu não iria conseguir eliminar 52 quilos com a dieta pré-operatória. E eu também não iria conseguir eliminar 52 quilos com as dietas e os remédios e tudo que eu tentei fazer antes, porque é virar a chave. As dietas que eu já fiz, que eu perdia 5, 6 quilos, eu não mudava o meu hábito alimentar e não mudava a minha rotina de vida. Então, se eu não mudava nada disso, eu não conseguia, porque restringia e depois vinha a compulsão. Né? Dá uma ressalva também para os profissionais de nutrição, que hoje a gente conta com profissionais que têm uma visão totalmente diferente do que é dieta, gente. Porque antigamente você ia na nutricionista, ela tinha uma dieta lá já na gaveta, ela te entregava. Restritiva ao extremo, não é, amiga? Muito restritiva, muito restritiva. Eu me lembro de uma época que eu passei por uma nutricionista e eu saí de lá decidida que eu não ia seguir nada, porque assim, me tirou o que eu mais gostava. Me tirou muito, por exemplo, o cuscuz, me tirou o cuscuz. Eu adoro cuscuz. Cuscuz é vida. Exatamente. Cuscuz é vida. Amiga, por falar nisso, em cuscuz é vida, eu queria fazer assim, um bate-bola contigo assim. Por exemplo, eu vou falar aqui, café da manhã, aí você diz um dia de café da manhã seu, que você normalmente toma. Aí lanche, aí você fala um lanche, aí eu falo o que de repente é um meu, almoço, jantar, e assim por diante. Bora lá? Bora. Café da manhã. Ovo.
Tem que ter ovo no Ovo café da manhã. cozido. 2 ovos cozidos. Eu normalmente faço isso. Tá, o Quando- meu quando sempre eu vai ser assadinho, Sim. fritinho, né? 3 Sim. ovos eu como todos os dias. Ah, massa. Vê só, quando eu não como ovo cozido, que, assim, por conta da correria do meu dia a dia, né, e tal, que eu boto o ovo pra cozinhar, 10 minutos é o tempo que eu tomo banho e tal, pá. E quando eu não como isso, eu já deixo cozido ou do dia anterior, ou então coloco pra cozinhar uma macaxeira. Aí eu como uma macaxeira com ovo, então uma macaxeira na airfry, ou então um franguinho frito mesmo, acontece de ser frito. Eu também costumo comer raiz ou cuscuz, tá? Pela manhã, mas assim, não é algo que é mais corriqueiro. Geralmente, meu café da manhã sempre vai estar a fruta, o ovo e o café. Sempre. Aí, uma vez por outra, eu incluo uma macaxeira, um cuscuz. É a dieta, não. É o que eu gosto de comer. É o que me deixa satisfeita. Saciada, né? Que Isso, vai é. nos dar a possibilidade de sair de casa e não querer comer porcaria. Porque tem isso também. Isso. Essa alimentação é exatamente para não te levar a sentir necessidade de comer uma porcaria. É saciado, verdade. E aí tem um cuscuzinho pronto. Eita, não, eu vou botar um cuscuz. Tem uma macaxeirinha pronta, eu vou botar uma macaxeira. Mas quem me acompanha vai saber que não faz parte muito do meu café da manhã, tá? Sim. Amiga, e o lanche? Meu lanche da manhã é, no geral, uma fruta ou um cafezinho com biscoitinho. Aí eu vou para aquela coisa da dieta, né? Um biscoitinho sem açúcar, um bolinho simples. Eu amo bolo, então sempre o lanche da manhã é algo mais prático. Com certeza, isso é muito interessante. Eu gosto muito de ter a fruta, principalmente a banana. Quando Sacia eu não muito. consigo, né, é muito bom, muito prático. E quando eu não tenho a banana, muitas vezes eu tenho assim um biscoito, eu tenho uma fatiazinha de bolo normal mesmo, né? Um bolo branquinho de laranja, um bolo simples. Sim, exatamente. E aí, vamos pro almoço. Almoço. Feijão, legumes e proteína, sempre. Sempre. Uma saladinha, principalmente no atual restaurante que eu tenho comido, né? Que eu como muito no restaurante e não tenho conseguido levar minha marmita por várias questões. O ambiente de trabalho, né? Que eu trabalho em obra. Então, assim, quando eu vou comer no restaurante, vem a saladinha primeiro, eu como a salada, já dá aquela saciada linda, né? Eu não como com muita frequência o feijão, porque o feijão me dá muitos gases. Então, é o arrozinho, tem um macarrãozinho, tem uma proteína sempre boa. Gosto do franguinho na chapa. Eu como o frango à milanesa. Então, é comida de verdade. Eu já não costumo misturar. Por vez ou outra eu misturo um arroz ou um macarrão. Mas no geral, tá? No grande geral, quando eu vou comer o macarrão, eu como só o macarrão. Quando eu vou comer o arroz, eu como só o arroz. E no geral, é o que eu gosto de comer, é o feijão. E sempre cozido. Eu não gosto muito do feijão tropeiro. Então, sempre o feijão cozido. Eu dou preferência sempre aos legumes. Não por uma questão de não gostar da salada crua. Gosto muito. Mas por uma questão de praticidade para mim, porque eu faço um legume, eu faço para 2, 3 dias, então isso para mim se torna mais prático. Quem me acompanha vai ver que quase todos os dias eu como a mesma coisa, tá? Eu intercalo sempre a proteína, frango, fígado, peixe, ovos, então sempre intercalo na proteína. Mas também não vou dizer, às vezes eu como uma lasanha, às vezes eu como uma macarronada, às vezes eu como uma feijoada. Uma panqueca. Eu como tudo. Pois é, eu também como tudo. E aí vem o lanche da tarde, né? Para mim ele tem que ser mais sustentável, porque eu trabalho até mais tarde e eu chego em casa muito tarde. Então ele tem que me sustentar até a hora que tradicionalmente as pessoas jantam, né? As pessoas jantam às 18, 18h30 e eu janto às 19. Então eu tenho que ter um lanche mais sustentável, né? Então aí eu corro... Aí eu corro para um whey com banana ou com morango, aí eu corro para uma tapioca ou para um pãozinho com franguinho, com ovo, algo que realmente me sustente. E aí sempre acompanha geralmente um cafezinho. Eu sou adepta do café sem açúcar, mas também tomo cappuccino, também tomo café com leite, mas assim, no geralzão é aquele café preto mesmo. Amiga, contigo acontece de você sentir mais fome no final do dia? Sim, eu acho também. Que é até do seu ritmo, né, de trabalho, né, você
Meu dia começa muito cedo, né? O meu dia começa alguns dias também. Às 4 da manhã, alguns dias às 4h40, né? Que aí vem da rotina de exercício. Então, assim, meu pré-treino é café, que hoje eu aderi ao Super Coffee, mas antes eu fazia o Super Coffee em casa, tá? Meu pré-treino é isso, eu faço a minha atividade física, quando eu chego em casa eu tomo um belo de um café da manhã. A manhã, ela é muito curta, apesar de a minha manhã começar muito cedo, ela é mais curta. Mas você tem uma super tarde longa, que geralmente você trabalha mais, você se desgasta mais, então a fome é maior. Às vezes eu chego a fazer 2 lanches, depende muito da minha rotina. Também depende muito da minha rotina. E assim, amiga, depois do jantar, né? De repente você vai se alongar até mais tarde. Você costuma fazer alguma ceia? Então, eu sempre durmo mais tarde, né? É difícil eu dormir cedo, apesar de acordar muito cedo, é difícil eu dormir cedo. E assim, o que eu faço quando me dá aquela vontadezinha de comer é tomar um café, ou tomar um chá, ou tomar um suco. Mas às vezes eu também corro pra cozinha e como um pãozinho com requeijão. Eu faço às vezes isso. Como aquele pãozinho com requeijão e um cafezinho, ou tomo um chá com um biscoitinho, com uma bolacha, um cafezinho com uma bolacha. Agora, quando eu durmo mais cedo, não. Quando eu durmo mais cedo, aí eu já não como mais nada, porque eu já janto mais tarde, né? Eu já janto 8 horas, então aí não dá para comer mais nada. Ô, amiga, você falou isso, eu costumo dormir cedo. Eu sou uma pessoa que durmo cedo, então eu normalmente não faço ceia também. E isso é uma das questões, né? Por eu acabo tendo mais fome do final do dia para a noite, então isso é um fator positivo para mim, dormir cedo, porque aí vai me fazer não querer exagerar à noite. Exatamente, Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas precisam se conhecer para entender isso. Eu sei que se de manhã comer um pão, ao invés de comer o meu tubérculozinho lá, a minha raiz, meu inhame, minha batata doce com o meu franguinho, ou então com o meu ovo, ou então o meu cuscuz com alguma coisa, eu vou descontar mais tarde, se eu não comer direito. Então, isso é se conhecer, tá, gente? Para saber qual é o horário que eu sou mais vulnerável a me submeter a alimentações não ideais para minha escolha de vida. E é importante saber que à noite, principalmente depois da janta, não é um horário legal para você comer comidas que tenham um teor calórico maior, um teor de açúcar maior. Porque à noite você reposa, né? A menos que você vá comer e vá treinar. Mas se você não for fazer isso, o ideal é que realmente a sua alimentação seja algo mais leve. À noite, eu sempre costumo jantar a raiz, né? Eu tenho que ter o cuscuz, eu tenho que ter a macaxeira, eu tenho que ter o inhame, a batata, uma sopa. A sopa é interessante, né? Porque a sopa você come na hora, você fica muito cheia, porque ela é muito líquido. Mas logo em seguida você tem fome. Quer dizer, eu tenho fome. Então, assim, sempre quando eu janto sopa, eu tenho que ter uma ceia. Se eu não tiver uma ceia, eu sinto fome. Sim, pessoal, isso é se conhecer. E eu preciso dormir bem alimentada, porque no dia seguinte eu não como para treinar. Então, se eu acordar com fome, eu vou ter que comer para treinar. E se eu como para treinar, eu não consigo treinar bem. Eu não rendo bem também, não. Isso é fato, isso é verdade. A alimentação pesa demais para mim. E aí, amiga, é onde a gente vai entrar na próxima pergunta, que é sobre a prática de atividade física. A prática de atividade física. Como é que tá a sua prática de atividade física? Hoje está bem intensa, tá? Eu tenho meu ramo de trabalho, ele é meio complicado, né? Porque eu não tenho dia santo, não tenho dia feriado, não tenho nada. Então, de segunda a quinta, eu trabalho como uma pessoa normal, geralmente. Tem épocas do ano que não, mas geralmente eu trabalho como uma pessoa normal. Então, isso me facilita para que eu possa ter uma rotina de exercícios normal, né? Então, eu consigo treinar de segunda a quinta tranquilamente. Mas quando chega a sexta e o sábado, para mim já é mais complicado, porque a sexta e o sábado eu começo as minhas decorações e aí eu fico naquela situação e eu não tenho tempo para treinar. E é distante de casa também, né? É muito distante de casa, tem que sair mais cedo. Eu sei como é. Então, assim,
A minha rotina hoje de treino é a musculação e a corrida, tá? 3 dias de corrida, 3 dias de musculação. Então, de segunda a quinta eu consigo fazer isso tranquilamente. A sexta e o sábado, às vezes, eu mato por conta do trabalho. Inclusive, eu estou dentro de uma das semanas que eu não tive evento. Então, quando eu tenho atípicas como essa, que eu não tenho evento, eu treino de segunda a sábado. Muito bom. Quando é que eu não treino no sábado? Quando realmente não dá, ou quando eu tenho uma corrida no domingo, porque aí eu preciso me resguardar para ter um desenvolvimento melhor no domingo. Minha rotina de atividade ela é intensa, eu procuro sempre não matar os treinos, não por uma questão de dizer, se eu matar o treino eu vou engordar, eu vou ficar assim o assado. Não, não é isso. É uma questão mesmo de que me faz bem. Quando eu não vou treinar, eu fico mal. Eu fico ansiosa, eu fico, ai meu Deus, por que eu não fui? E tipo, acordei cedo e perdi o meu dia, devia ter ido treinar. Então assim, é algo que realmente me relaxa, me faz bem. O que eu puder fazer para não faltar, eu faço. Massa, amiga, saber disso, né, desse teu relato, porque assim, eu ando bem parada dos meus treinos, porque eu tô encarando, né, uma indisposição matinal muito grande, que eu tô atribuindo isso a alguma baixa de alguma vitamina. E eu tô B12 geralmente. B12 geralmente. Quando eu faço a suplementação com B12, eu sinto um pico energético muito bom. Então, mas se você já sabe o que é, porque você não já suplementou. Não, não é bem assim, gente. Eu preciso ir ao médico, estou com o médico agendado, esse médico vai me passar exames. Pode ser que não seja B12, pode ser que seja outra coisa, mas que pode me provocar essa mesma sensação de falta de disposição. Amiga, vamos interrompendo um pouquinho aqui a nossa fala, né? Estou eu aqui abrindo um lanchinho para minha filha, porque a mãe tá aqui gravando podcast e ela, como maior apoiadora, não quis atrapalhar a mãe, né? Mas são coisas de mãe, né? Mãe, ser mãe é isso, né? É atrapalhar não, vamos dizer, pausar qualquer coisa, mesmo as mais importantes, porque os nossos filhos estão sempre em primeiro lugar. E é verdade, isso é fato. E ela me trouxe água, eu queria, assim, poder gravar isso aqui também, porque ela me trouxe água. Já tô com a boca seca. A Rafa é um amor. João também me trouxe água aqui. Ai, João, beijo, João. Pois é, amiga. Então, assim, continuando essa questão da prática da atividade física, tema de indisposição de manhã. Então, tá com mais de um mês que eu fiz um treino. Então, eu já marquei médico para ir buscar essa suplementação. À noite, porque quando você chega à noite, você não treina. Eu chego também cansada do trabalho, mas eu teria condições de fazer atividade física à noite. Mas fazer atividade física à noite interrompe meu sono. Eu fico pilhada quando eu vou conseguir dormir. Eu chego do trabalho por volta de 7h30, 8 horas. Quando eu chego, aí me arrumo de vou fazer um treino, fazer uma corrida. Quando eu chego, que tomo um banho, que como, que vou desacelerar, vai para 1h da manhã. E atrapalha meu sono. Eu durmo mal se eu treino à noite. E aí volta para aquele... Conhecer, né? E conhecer, exatamente, amiga. É isso. Eu me conheço, eu já sei. Então, eu já marquei médico para ver essa questão da suplementação, como é que tá, que se preciso. Eu também tomo minha vitamininha de A a Z todos os dias. Mas tem essas necessidades, né? Eu tô hoje com 34 anos. Eu venho de uma família que as mulheres entram na menopausa muito cedo. Então, eu tenho que ficar com isso também, um sinal de alerta, né? Será que é isso? Tudo isso, né? O processo de se conhecer, do autoconhecimento médico, o médico e os exames vão me confirmar o que pode ser isso. Então... Estou falando isso porque as pessoas precisam entender que nós que fizemos redução de estômago não estamos diferente de qualquer outra pessoa que precise ir ao médico com frequência, com regularidade e acompanhar a sua saúde em todos os aspectos, né? E aí eu entrei em todo nesse assunto, né? Mas assim, para explicar que eu estou em falha com a minha atividade física. E eu tenho consciência de que não praticar atividade física, eu posso elevar ainda mais o meu peso, porque eu tive um reganho de peso, mas o que mais me preocupa é esse reganho de peso que eu tive pode me levar a
não ter minhas taxas na qualidade que eu gostaria de ter. Então, que essas são as comorbidades. Então, eu tenho que pensar nisso. Amiga, vamos com uma pergunta, né, que eu acho que é extremamente importante a gente falar também. Se de repente a gente não conseguir nos próximos 20 minutos, né, finalizar, tá tudo bem, porque assim, eu já tô com gosto de quero mais, e a gente já deixa outras perguntas. E eu já tava pensando em a gente gravar um outro episódio futuramente sobre as perguntas que você costuma receber pelo Instagram. Sim, claro. A gente vai ter o parte 1, parte 2, parte 3. Eu te disse, né, que é um assunto que rende muito, né? É um Exatamente. assunto muito... E assim, que ele engloba muita coisa, né? No âmbito da pessoa, no profissional, no pessoal, enfim. E aí a gente tem assunto para vários episódios. Tem sim. Amiga, assim, tem muitas outras perguntas a fazer. Já que a gente já planejou aí próximos episódios, quer deixar essas outras perguntas para depois e a gente entrar num lugarzinho que eu acho interessante a gente entrar, que é algumas histórias assim inusitadas que a gente já passou depois da redução de estômago. Bora! Quer começar? Você tem alguma em mente, alguma história assim que queira falar, assim, algo que aconteceu com você dessa mudança de vida e você se deu tipo assim, poxa, eu fiz redução de estômago, isso já não é mais pra mim? Olha, na verdade, eu não sei se eu não tô me lembrando, me recordando agora de algo assim, de alguma situação inusitada desse tipo, que eu tenha passado, não. Eu tenho uma história de quando eu operei, né? No dia que eu operei, que foi algo que me deixou atordoada e que eu tive que recorrer para psicóloga também. E foi quando eu fui para minha segunda consulta com a minha nutricionista no pós-operatório. Eu passei pelaquela fase, como eu tinha dito a vocês, de 40 dias que eu fiquei meio leve, assim, tristinha. E aí eu sentada lá no consultório com a minha mãe, né? Eu tinha me operado. E aí vem aquela história do simancol das pessoas. As pessoas realmente, tem pessoas que não deveriam abrir a boca. Não, eu estava sentada no consultório médico, eu tinha 12 dias de operado, eu tinha saído da dieta líquida, fui buscar minha dieta pastosa. Sim. E eu sentada lá daquele jeitinho tristinho, de repente uma mulher começa a falar, porque meu sobrinho operou, ele está operado tem tantos dias, e TTT começou a falar, e de repente ela soltou a proeza de que ele emagreceu tanto que o estômago desgrampeou. Minha nossa! Aí, aquilo ali pra mim foi um choque, né? Eu disse, meu Deus do céu, meu estômago vai desgrampear. Eu sou meio louca com certas coisas. Eu digo, pronto, meu estômago vai desgrampear. Aí eu já fiquei agoniada ali sentada. E quando eu entrei no consultório da médica, aí ela, bom dia, minha linda, que é maravilhosa, Cíntia Morim, da equipe do Dr. Bruno. Bom dia, minha linda, não sei o que, aquela coisa, aquela felicidade toda, né? E eu já entrei assim, meu estômago vai desgrampear, eu não quero mais emagrecer. Ela, como é a história? O que foi acontecer? Eu não tô entendendo nada. E aí eu disse a ela, eu contei o que a mulher falou lá fora, né? E eu disse, agora eu não quero mais emagrecer porque meu estômago vai desgrampear. E aí ela fez, nossa, não existe, o estômago não vai desgrampear, não vai acontecer isso. Pelo contrário, é mais fácil ele desgrampear de tanto você comer do que de você comer pouco. Exato. E assim, é engraçado que na hora a gente nem pensa, né? A gente não consegue raciocinar porque... Não. O choque da informação é muito grande, né? Você vê com a pessoa, passou muito mal por causa disso e tal, quase morre. E eu não processei a informação de que realmente é mais fácil o seu estômago, de repente, desgrampear por excesso, que também isso não vai acontecer, tá? A gente tem que deixar isso bem claro, que isso não acontece. Ele pode dilatar, mas abrir, ele não vai abrir. Do que ele abrir de você comer pouco. Mas assim, eu fiquei tão louca, tão transtornada, e isso rendeu assim, a médica teve que mudar o horário de pacientes que não eram bariatricados, não existia mais o atendimento junto, e eu conversei com a minha psicóloga procurou a médica para que ela tentasse organizar essas situações, só que assim, a médica também não tinha nenhuma culpa, né, a mulher que sei lá, nenhuma. Endoidou lá na recepção e passou informações erradas. Então, assim, o que é que eu digo? O que é que eu costumo dizer? Quando a gente não tem conhecimento de um determinado assunto,
é melhor que duas coisas aconteçam. Ou a gente não fala, para não cometer nenhuma atrocidade, ou a gente procura se munir de informação para que a gente possa conversar. E ajudar e não atrapalhar. Atrapalhar, porque assim, tem pessoas que fez bariátrica e que não tem um terço da informação que a gente tem. É por uma questão de vivência, muita coisa a gente aprende na vivência, aprende. Mas tem pessoas que passam por situações e elas não procuram saber por que aquilo aconteceu, por que o organismo dela está reagindo daquela forma. Então eu acho que é interessante você procurar, você perguntar, você ler, você procurar o seu médico e saber o porquê daquilo está acontecendo. Porque no processo da bariátrica, muita coisa acontece com a gente. As transformações são grandes. É por isso que eu digo que rende vários episódios, né? A gente não falou sobre muita coisa importante, sobre queda de cabelo, sobre perda de massa muscular. É muita informação. Então, quem não souber, quem não tiver informação, não conversa sobre o assunto com uma pessoa que está recém-operada, porque a cabeça da gente vai a mil, o organismo da gente sofre muitas alterações. Então, se a gente passa por uma informação como essa, por exemplo, por mais inteligente, por mais informação que a gente tenha, o choque da informação é tão grande que a gente não raciocina. Exatamente. Então, isso foi um episódio que aconteceu comigo, que eu guardei muito e que eu costumo muito contar para as pessoas. Mas, assim, outro episódio que tenha acontecido, assim, que seja engraçado ou alguma coisa desse tipo, eu não me recordo agora, tá? Talvez no próximo episódio eu possa lembrar e falar. Ah, não, filha, a gente vai ter muitos outros episódios, viu? Nem se preocupe. Amigo, tu falou aí e ficou passando mil coisas na minha cabeça. Eu tenho muitas histórias, né, do meu processo de redução de estômago. Quando eu fiz minha redução de estômago, eu fiz com o médico do Recife. Eu morava em Maceió. E não aqui em Serra Talhada, né? Eu morei quase 6 anos aí em Maceió. E então foram quase 6 anos vindo aqui em Serra Talhada a cada 4, 6 meses. Então, tinha ano que eu só vinha aqui em Serra Talhada a cada 6 meses. Então, as pessoas não acompanharam o meu processo de emagrecimento. Quem acompanhou o meu processo de emagrecimento foi o pessoal do meu trabalho, a nova comunidade de amigos e a comunidade onde eu vivia, a da igreja, a do condomínio que eu morava. Foram essas as pessoas que acompanharam o meu emagrecimento. Para quem mora junto, já é um choque acompanhar a perda de peso. Imagina quem passa 6 meses sem ver aquela pessoa. E aí eu tava num estágio do meu emagrecimento, como você falou, que emagreceu muito, eu cheguei a pesar 44 quilos. Então eu perdi muito peso. Então deixa eu fazer o cálculo aqui. Se na época que eu fiz a minha cirurgia, eu tava com 86 quilos e eu cheguei a pesar 44, eu cheguei a perder 42 quilos. Né? Imagina aí isso. E aí, tinham pessoas que vinham me fazer perguntas, e você percebe quando a pergunta é uma pergunta tendenciosa, maliciosa, e quando você vê que é uma pergunta, assim, genuína, de saber sobre sua saúde. Por que você está naquele corpo, né, físico, naquele físico. E aí, tinham pessoas que vinham me falar, né, e dizer, minha nossa senhora, como tu tá magra. O que foi isso? Então, quando vinha nesse tom, aí eu adotei uma resposta padrão. Não tá sabendo, não? Vai, meu filho, deixou de mandar a feira. Ó a crueldade. Tô magra. Eu falava, amiga, isso. Muitas vezes eu falei isso. E as pessoas ficavam assim, sem entender o porquê de eu ter respondido daquele jeito. Porque, assim, não se tocavam que aquela era uma pergunta muito infeliz da forma que estava sendo feita. Aí eu passei, toda vez que vinham me perguntar dessa forma, né? E assim, sabe o que é outra coisa interessante? As pessoas diziam que eu estava magra demais. E não era só o tá magra demais, amiga. Era tipo assim, ainda fazia uma comparação. Eu achava você mais bonita quando estava gordinha. Você ouviu isso também? Ouvi muito. E assim, é engraçado, né, que você não agrada a ninguém, né? As pessoas sabem que você fez a cirurgia bariátrica. É um processo. Nesse processo, realmente, existe um momento que você fica muito magra. Isso é fato. E depois o teu corpo vai buscando o equilíbrio. Mas as pessoas chegam e fazem, menina, você tá muito magra. Tá bom, viu? Não emagreça mais não. Já tá ficando feia. Quer dizer,
é o extremo, né? Entre você estar feia porque você está gorda e você está feia porque você está magra. Exato. É difícil. Muito difícil lidar com essa pressão. E aí onde tá? Lidar com essa pressão, a gente precisa lidar da melhor forma, porque é uma pressão diária. Sobreviver ao efeito da pressão da mídia, das pessoas do convívio diário sobre os seus comentários em relação ao seu peso, ao seu corpo. Eu passei recentemente agora por uma situação que chegou a me abalar. Você veja, eu pareço ser uma pessoa que estou psicologicamente em alta, né? Eu passei uma época muito magra, passei uma época estabilizada e hoje eu estou na fase do que algumas pessoas consideram que eu estou mais cheinha, outras pessoas consideram que eu estou com corpão. Então, como eu estou treinando, né, o corpo está se desenvolvendo. E aí eu passei por um conhecido que a gente chama ele de chaveirinho, ele é um chaveiro que tem lá perto do trabalho. E quando eu passei por ele semana passada, ele disse, oxi, tá ficando cheinha de novo? Tá engordando de novo? Aí eu disse, não, tô engordando não, tô ficando gostosa agora. Então, assim, as pessoas viveram muito tempo, magra demais, né? Sim. E aí hoje, quando ela me vê no corpo que eu estou, ela confunde um corpo mais definido, um corpo mais trabalhado com um corpo... que ganhou uma massa magra. Exatamente. Já confunde com o cheinha, com o gordinha. E eu não vou mentir que isso... Meu Deus, será que eu engordei? E aí você corre pro espelho, olha de um lado, olha do outro. Você acaba... a se enxergar gorda, mas acima do peso. Começa a se enxergar, porque isso influencia. E aí vem a importância da terapia, né? Que é também assunto para outros episódios. E também lembrando de fatores agora engraçados, que você falava assim para as pessoas, até para elas entenderem que elas estão perguntando de forma errada, né? De forma evasiva demais. Mas eu passei pelo fator não conhecer, né? Pessoas que eu trabalhava, quando me viam nos lugares, elas não sabiam que eram eu. Então, muitas vezes o pessoal chegava e dizia, cadê a Jennifer? A Jennifer veio trabalhar não hoje? Ela não tá não nessa decoração? E os meninos, olha ela ali. Aonde? Ali, olha ela ali sentada. Não. Então, assim, eu passei muito por esse momento do desconhecer. As pessoas já não me reconheciam. Porque as pessoas que me conheceram obesa e depois me viram com a perca de... Quem me conheceu magrinha, não. Porque eu voltei àquele estilo, né? Aquele fisionomia, digamos assim. E quem me conheceu gordinha, não. Realmente passa pelo processo de que não reconhece. Isso é bem interessante, né? É verdade, muito interessante. Amiga, tem muitos pontos que eu gostaria de abordar aqui ainda. Mas, assim, por favor, vamos deixar para um próximo episódio. Mas eu não queria deixar de pontuar aqui que a gente não pode negligenciar o acompanhamento médico no início, no meio e no pós-procedimento para toda a vida. E uma das coisas que sempre alguém, quando me questiona sobre a minha perda de peso, eu falo, eu fiz redução de estômago. Aí muitas pessoas que perguntam também, ou estão acima do peso, ou já estão obesas, né? E me perguntam, e quando eu falo que passei pela redução de estômago, desperta nelas o interesse de saber mais. E aí, uma das primeiras coisas que eu falo, e eu acho que você sabe que eu sou uma das maiores defensoras, é da terapia, né? Eu acredito que antes de uma pessoa ir para um cirurgião, para um gastro, buscar saber do procedimento cirúrgico, ele deve ir ao psicólogo. Vai lá no psicólogo, fala da tua angústia, fala do teu anseio e conversa com ele sobre o que você pode trabalhar na terapia que lhe leve a tomar ou não a decisão da redução de estômago. Foi esse o processo que mais me ajudou. Mais uma vez, deixando assim, assunto para outro episódio, eu recebi desincentivo para não passar pela redução de estômago por um médico que foi fazer a minha endoscopia. Porque você passa por uma gama de médicos que você precisa pegar laudos e exames. Isso. Na minha foram 8 especialistas. Tu lembra quantos foi o teu? Eu acredito que é nessa faixa também, porque você passa uma série de médicos realmente. Eu acho que foi nessa faixa mesmo, entre 8, fora os exames, né, que tem
Tem médico que você não vai, mas que você precisa fazer o exame. Você não vai no pneumologista, mas você precisa fazer o exame de pulmão, né? Exatamente. Não vai, mas aí precisa fazer o exame. Eu fui fazer esse exame também, que é o que chama do exame do sopro, né, amiga? Isso, exatamente. Sopra numa máquina. Eu fiz também esse exame. E assim, eu me lembro, eu vou citar alguns dos médicos que eu me lembro que fui. Eu fui ao endócrino, eu fui ao ortopedista, eu fui ao psicólogo, né? E fui ao cardio e nutricionista. Teve mais 3 especialistas que eu fui, que eu não tô lembrada no momento, mas assim, foram muitos médicos que eu fui. Foi muito rápido também o meu. Eu só não fiz a cirurgia tão mais rápido por conta das questões de trabalho. Eu viajava muito e aí marcava consulta, eu não conseguia chegar na data. Isso. Marcava exame, não conseguia ir na data. E aí eu levei uns 3 meses para reunir todos os meus exames, por essa questão. Somente por isso. E hoje em dia, um dos profissionais que eu faço de tudo para não ficar sem é o psicólogo. Porque é o que mais me ajuda, amiga, nesse processo. Eu acho que, na verdade, a terapia, ela é realmente primordial no processo. E Sim. A terapia, ela é para uma vida, né? Porque o que acontece? Vamos supor, a perda de peso e traz uma elevação da autoestima. Mas nem sempre é fácil lidar com isso. Não. Então, Quando você fala do psicólogo, você fala dele te ajudar na tomada de decisão, te ajudar durante o processo, porque tudo vai mudar, né? A forma como você se alimenta, a quantidade, a qualidade. E no pós, às vezes eu particularmente, eu costumo dizer, eu não vou mais para psicóloga por causa da bariátrica. E às vezes eu peco em dizer isso. Hoje, realmente, as minhas questões com a psicóloga é mais da minha vivência dia a dia, de relacionamentos interpessoais, de relacionamentos no trabalho, é mais sobre isso. Mas, às vezes, me bate aquela situação, como, por exemplo, quando o chaveirinho me disse que eu estava engordando, me bate aquela insegurança, aquela coisa, meu Deus do céu, eu tô gorda. E aí eu começo a me ver gorda. E muitas vezes eu me pego me olhando no espelho. Às vezes eu chego pro meu filho e digo, ô João, tu acha que eu engordei? Então, assim, ele olha assim pra mim com uma cara feia, sabe? Ele tá enorme, ele faz. Então, assim, e aí vem a terapia, né? E aí vem a terapia pra te dizer, olha, não é assim, né? Exatamente. Não é assim. Então, assim, a gente realmente não pode deixar. E nem pode deixar os outros profissionais também. Tá? Agora, obviamente, que a frequência vai diminuir, né? Você ia no nutricionista todo mês, você passa aí de 6 em 6 meses. Você ia no seu cirurgião a cada 1 mês, depois a cada 2, a cada 3, depois a cada 6. Então, assim, não negligenciar o acompanhamento, porque... e os exames pós-operatórios, né? Todo ano a gente faz uma rotina de exame, que é endoscopia, que é ultrassom, que é os exames de sangue. É importante, né? Porque para você saber como é que tá. Afinal de contas, apesar de parecer ser uma cirurgia de pequeno porte, é uma cirurgia de grande porte. Exatamente. É verdade. E assim, amiga, a gente precisa finalizar. Não acredito. Eu gostei muito, eu tô muito feliz. Assim, você não tem ideia de quando assim, meu peito tá transbordando de felicidade de estar conversando com você sobre isso. De a gente ter conseguido, assim, render tanto esse assunto de forma tão espontânea, porque, assim, eu comentei com você, amiga, eu fiz um roteiro, eu fiz umas perguntas, eu vou mandar para você, relaxa, não precisa decorar. Eu acredito muito que não foi só pelo fato da forma como o roteiro foi construído, porque a gente tem essa afinidade na conversa, né? Sempre fui muito... Os nossos podcasts começaram no privado, no WhatsApp. Então, assim... Esse que eu ia falar agora. Porque são, de fato, áudios e áudios. Nós nos enviamos áudios de mais de 3 minutos uma para outra. Então, nós temos essa afinidade e tudo fluiu muito gostoso. Fluiu muito gostoso. Exato. Não, assim, com certeza. A conversa fluiu e, como eu disse, vai acabar rendendo. Por quê? Porque um assunto acaba puxando o outro. E mesmo com o roteiro, a gente, infelizmente, não conseguiu seguir tudo ali ao pé da letra. Mas é bom, foi bom, porque aí vai dar pra gente a oportunidade de parar novamente
e fazer mais um episódio e falar e ter essa conversa legal. Agradecida demais, mais uma vez, por você ter me dado a oportunidade de participar desse projeto maravilhoso. Conversar com você é sempre maravilhoso, né? Obrigada, troca de ideias, a troca de ideias, a troca de conhecimento, a troca de motivação, né? A gente também vai ter aí outros podcasts. Vamos começar pela bariátrica, mas aí a gente também vai abordar outros temas que a gente costuma sempre estar conversando. Sim. E assim, foi maravilhoso. Muito obrigada, amei nosso bate-papo, foi muito legal. Para mim foi maravilhoso também, amiga. Obrigada por apoiar o meu projeto. Não é fácil estar acreditando nesse projeto, porque eu sofro muito com a síndrome do impostor, assim como eu sofro com a pressão em relação à obesidade, ao peso, a outras questões pessoais, mas eu estou tentando driblar, assim como eu driblo toda e qualquer adversidade na minha vida. Tenho meus momentos de alta, de baixa estima, mas eu vou driblando. E aí, amiga, eu queria tentar finalizar aqui. Depois que eu falar isso, você pode, por favor, falar o que você quiser. Tem uma mocinha aqui também que está querendo participar para finalizar, então a gente vamos organizar as falas, né? Eu vou falar aqui um texto que me veio para finalizar esse episódio. Aí você pode complementar como você quiser e depois a Rafa entra aqui falando, né, filha? Porque assim, ela me apoiou todo esse tempo que eu tô aqui. Ela tá aqui do meu lado com fome, essa garota, mas ela tá aqui do meu lado. Linda, maravilhosa. Muito maravilhosa demais. E aí, amiga, quando eu estava construindo, né, as perguntas para fazer aqui nesse episódio, me veio o seguinte texto para digitar. E eu fui digitando o mais rápido que eu pude para eu não perder nenhuma vírgula, porque eu achei muito bom. A redução de estômago é uma decisão caminho que nos leva a trilhar uma nova vida. Uma retomada oportuna de corrigir erros através de novos hábitos. Acessar estados de saúde por vezes esquecidos por nós mesmos, mas sem se esquecer que o sucesso depende da nossa capacidade de resiliência e reivindicação do que é a nossa saúde. Vá ao psicólogo, vá ao gastro, vá ao seu cirurgião, discuta, tire dúvidas, se questione se é o que você quer, mas não deixe o medo de limitar e impedir de ter uma chance de ter uma vida com mais qualidade e disposição de lhe proporcionar vida nova. Então, isso me veio assim, como um impeto, né, de ideia, e eu digo, eu não posso deixar isso passar, porque para mim foi isso, a redução de estômago. Então, eu deixo você à vontade, assim, para falar o que você quiser aqui nesse finalzinho. Então, como sempre você é ninja, né, nas palavras, você sabe empregar tudo muito bem. Então, realmente, a bariátrica é isso, é a oportunidade da gente poder se dar uma nova chance de consertar os erros, né, e fazer tudo de novo, começar novamente da melhor forma possível. O que eu acho é que a gente não pode desistir da gente, jamais. Por mais árduo que seja, por mais difícil que seja a caminhada, né, o preconceito, as dificuldades, a gente nunca pode desistir da gente. Ter uma vida melhor, da gente ter uma saúde melhor, da gente poder se olhar no espelho e ter orgulho da gente mesmo. Eu olho para a Jennifer de 3 anos e meio atrás, eu penso quanto tempo eu não perdi. Quanto tempo eu não perdi? Eu poderia estar vivendo essa vida já há muito mais tempo. Tá? Exato. E é uma vida que eu me descobri e venho me descobrindo. Você vê, por exemplo, a corrida para mim foi um grande desafio, porque na obesidade eu não conseguia correr. Na obesidade eu não conseguia correr 1 minuto na esteira ou fora da esteira. Hoje eu faço provas de 10. Então, assim, é superação. É você descobrir que você pode cada dia mais. Agora é tudo uma questão de você se dedicar, de você querer, de você correr atrás. Então, não pode estacionar, tá? Não pode. A vida é curta, a gente tem que parar e dizer, não vou perder tempo com isso não, eu vou fazer aquilo que é bom para mim e aquilo que eu quero fazer. Não estaciona, não desiste e pode ter certeza, todos os dias é dia de você se superar. Todos os dias. A gente às vezes diz, hoje não aconteceu nada de diferente. Dá uma analisada assim no teu dia, do início ao fim. Ao fim. Nem que seja, hoje eu bebi mais água,
Hoje eu fiquei menos no telefone, e hoje eu comi uma comida mais saudável, mas todo dia a gente está se superando, e isso é importante, é o que faz a gente viver, é a alavanca, né? De cada dia a gente querer fazer um pouquinho melhor. Se não for assim, não tem graça. Não tem graça, tem que todo dia ter um desafio. A vida, ela é cíclica, né? Ela não é uma linha reta. Então, assim como nós que fizemos redução de estômago, que temos nossos dias que a gente enfia o pé na jaca, também tem os dias que a gente consegue se regrar direitinho. Porque é reeducação alimentar, não é dieta, não é nada milagroso, não é receita de bolo. Não. E enfiar o pé na jaca é super normal, tá? Eu costumo dizer que é até saudável. Agora, a gente não pode ter muitas jacas pelo meio do caminho, tá? Tem que ter... É um jogo de obstáculos, né? Alguns você passa, outros não. Você pode ter, sim, momentos que você vai jacar e você não vai se martirizar por isso, mas isso não pode ser uma regra, né? Tem que ser uma exceção. Tem que ser uma exceção, é verdade. E, amiga, assim, pra gente finalizar de fato, eu quero agradecer a você mais uma vez, viu? Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por mesmo. Você não tem noção de como pra mim foi gratificante você topar aqui. E, assim, eu quero colher esses frutos com vocês também. Porque eu sei que o que nós falamos aqui vai impactar muitas pessoas. Vai alcançar os ouvidos de alguém que está precisando de um acalento em relação a uma tomada de decisão, se faz ou não a redução, se vai fazer uma reeducação alimentar ou se vai fazer uma dieta para melhorar a sua qualidade de vida. Não importa, desde que impacte positivamente qualquer pessoa que nos ouça, tá? Isso. Então, muito obrigada. E obrigada a todos que vão ouvir, né? Espero que tenham gostado, que tenha sido realmente algo valoroso. E até o próximo episódio, né? Rafa, beijo. Obrigada também por todo o seu apoio, por toda a sua força aí do lado da mamãe, ajudando a gente. Dizer que você é uma menina linda. Quem conhece sabe que você é uma menina incrível, inteligente. Puxou a mamãe, né? Obrigada também. E boa noite. Rafa, você vai falar, né? Rafa vai falar. Não sei. Ficou tímida. Ei, mas ela disse que vai criar um episódio pra gente, pra nós duas conversarmos, né, filha? Quer deixar sua fala pra esse episódio exclusivo nosso, especialmente nosso? Então manda pelo menos um beijo pra tia Jennifer. Beijo, tia Jennifer. E um beijo no João. Beijo, meu amor. Amiga, cheiro. Muito obrigada. Deus te abençoe. Tá bom, meu amor. Amém, tchau, tchau. A nós todos. O Faloterapia é esse podcast criado e roteirizado por mim, essa leonina que não é obrigada a ficar sem se promover. A edição e colaboração fica a cargo de Priscila Souza. Não tenho benefícios econômicos ainda, mas eu aceito, recebo e agradeço quem topar dar um calço para eu pular ainda mais nessa loucura. Vem, anuncia teu produto aqui comigo, eu garanto que vou fazer a diferença no teu marketing.